Estamos de volta então para falar de um tema muito esperado, tenho certeza que é relacionamento amoroso. Vamos então conversar com a psicanalista Mônica Lacerda. Mônica, tudo bem? Tudo bom, Bem, Mari? Mari. Tudo bom, Charles? Tudo ótimo, quer dizer, espero que continue tudo ótimo aí com as suas informações, né? Esse tema é polêmico. E você que é psicanalista, então vamos começar explicando o que é a psicanálise, por que ela é tão importante? A psicanálise é uma metapsicologia desenvolvida por Freud no final do século XIX, que fala, acima de tudo, da existência e da importância do nosso inconsciente. Para a psicanálise, nós existimos onde não pensamos, contrariando aquela lógica do Descartes, né, de penso, logo existo. Para a gente, eu existo onde eu não penso. Então, muitas das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas ações, passam para aquém do eu, aquém do ego, né? Coisas que a gente faz sem saber o porquê faz. Entendi. E do ponto de vista da psicanálise, como é que a gente busca um relacionamento, né? Como é que a gente se apaixona por uma determinada pessoa? Para a psicanálise, todo amor é a revivência de um outro amor. Somos seres relacionais e nos formamos desde bebê a partir do outro, a partir do olhar do outro, né? Das nossas primeiras figuras de amor, do pai, da mãe ou de figuras que representem, né, as figuras parentais. Engraçado, mas isso é assim, no âmbito geral, porque eu pensava que a paixão, ela vem de uma coisa mais física, mais carnal, não é assim? O biológico, ele passa pelo psíquico, né? Então, claro que as suas reações no apaixonamento são muito físicas, mas é o psiquismo que vai dar o tom, que vai permitir que isso aconteça, né, a partir dessa revivência. Eu brinco que a psicanálise, Charles, ela é aquele estraga prazer, né, o espírito de porco, porque ela quebra essa lógica transcendental, do destino, de alma gêmea, de algo que não consigo controlar, né? Então, a gente fala, é uma revivência, uma transferência de algo que já aconteceu, de algo primitivo, né, enraizado nas suas memórias, porque nada desacontece psiquicamente. Entendi. Faz todo sentido, né? Quando a gente vê aquelas pessoas que passam a vida buscando a referência da mãe no relacionamento, a figura do pai num relacionamento. Isso que eu ia né? perguntar. Então, isso tudo, de alguma forma, influencia, né? Você, até a tua criação ali, né? Se você é criado com a mãe, às vezes você não é criado com o pai, isso vai refletir no teu relacionamento, na tua busca por esse relacionamento amoroso? O que a gente busca a vida toda? Esse estado de nirvana, essa completude, esse fusionamento com o outro, que é uma completude que existia no útero materno, que existia nos seus primeiros anos de vida, quando você era o olhar principal da sua mãe ou do seu pai ou das suas primeiras figuras de amor, né? Então a gente busca no outro esse olhar, a revivência de um amor completo. É que amor e paixão, eu pelo menos penso, posso estar enganado, que são duas coisas distintas, né? Sim, a palavra paixão vem do grego pathos, que é patologia, né? É um patológico. Então, na paixão você Boa. idealiza Quando o a outro. pessoa está apaixonada, ela está doente? De certa forma, sim. É uma Uai. patologia maravilhosa, muito gostosa, mas não deixa de ser, porque você faz as suas projeções e as suas idealizações no outro. Então, no fundo, a gente se apaixona por nós mesmos. Porque quando eu projeto no outro aquilo que eu admiro, aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que me falta na minha fantasia, eu estou me apaixonando por um ideal de mim. Então, a paixão é uma relação extremamente narcísica. Agora, não é a alma gêmea, né? Você acredita que isso existe, isso não existe? Como é que é? A gente quebra um pouco na psicanálise essa lógica transcendental, né, da alma gêmea, do destino, do signo, dos astros, como se algo maior, né, um astro, um Deus superior, pudesse me dizer sobre o meu apaixonamento, né, porque é algo, e realmente é algo que nos envolve de uma forma tão forte, né, que parece que é algo que vem de fora de mim. Mas não, todo amor para a psicanálise é uma revivência, um amor transferencial.
Pois é, Mônica, porque assim, eu sempre achei que, na verdade, os opostos eles não se atraem. Eu acho que a gente acaba buscando mesmo quem de fato é parecido com a gente, né? Porque senão eu acho que não dura. Não sei, a minha visão em relação, né? Será que eu posso dizer assim sobre relacionamento Olha, amoroso? quando eu escuto Será que eu tenho isso, muita vivência? eu só penso no seguinte, quando diz assim, alma gêmea. Gente, alma gêmea é a gente que inventa, né? Sim. A gente cria em nossa fantasia para ter aquela busca da completude imaginária, do nosso estado de nirvana. E a sensação que eu tenho, isso assim, sem ir pelo lado do estudo, é que as pessoas estão sempre buscando algo irreal. Pelo menos assim, convivendo com amigos e conversando. Por que os relacionamentos se desgastam e acabam? Aliás, por que eu penso assim, Charles, por que eu não sou uma pessoa de relacionamento mesmo? Porque eu vejo que as pessoas colocam no relacionamento a resolução da vida. E a sua própria felicidade está no outro, depende do outro para ser feliz. E aí que eu acho que fica infeliz, porque passa uma vida inteira buscando um ideal que não existe, né? Sim, porque projeta no outro a perfeição. E quer reviver esse estado de completude que não existe. É uma fantasia. Eu só E as fiquei pessoas estão preocupado com a patologia, Mariana. É, eu também. Patologia foi uma coisa que acabou comigo. Porque eu sou uma pessoa de paixão, não sou uma pessoa de amor, sabe? E aí, quando eu falo que é uma patologia, eu tô pensando aqui, gente, eu tô eternamente patológico, né? Ah, eu sei que é tão bom, né? Você tá apaixonado. O objeto de amor. Vou mudando o objeto de amor. Porque a paixão, ela tem um prazo. Porque senão fica muito difícil. A gente adoece de fato. Porque é tudo muito intenso na paixão. O amor é quando você vai tirando as idealizações, quando as coisas vão ficando mais reais. Você acha que as pessoas estão ficando sem paciência? Porque a gente tem visto, a gente falou isso muito no primeiro bloco com o Thiago, sobre separações, né? Pelo menos no mundo das celebridades a gente vê a todo um instante, tanto aqueles relacionamentos, assim, relâmpagos, né, rápidos, quanto aqueles relacionamentos duradouros, tá todo mundo se separando, enfim. As pessoas estão sem paciência dessa busca que, na verdade, né, como você falou, será que a gente vai encontrar? O que você acha sobre isso? Eu acho que sim, que as pessoas estão se separando mais, que estamos vivendo no momento da história da busca de prazeres imediatos, pois tudo está muito imediato pela tecnologia, mas além da tecnologia, por uma mudança muito profunda nas nossas referências, né? Se puder falar um pouquinho historicamente, né? Vamos voltar ao século XVIII, a época em que os casamentos eram arranjados. As famílias se juntavam por interesses comerciais. Vamos juntar as terras, vamos juntar os nossos interesses. Foi a partir da Revolução Industrial, né, que quando as mulheres começaram a trabalhar nas fábricas, as pessoas saíram dos campos, foram para os grandes centros, que começa uma subjetivação, começa a escolha do casamento por amor, né, ou por apaixonamento. Isso foi muito revolucionário. Entendi. Que antes tinha essa coisa dos dotes, né? Quem tinha mais, que família junta com quem, né? Sim. E nos dias atuais, né, vemos uma igualdade entre homens e mulheres, no que se refere à busca de carreira, ações, objetivos, a emancipação feminina em muitos aspectos. E essa mulher, ela sabe muito bem o que ela quer e muito bem o que ela não quer. E o que eu percebo na terapia que eu faço com casais é que os casais estão um pouco perdidos nessas divisões de tarefas, o que gera muito atrito, o que gera competição. Um fica sempre achando que fez mais que o outro e cobra por isso. Então, as relações viram uma disputa de dois egos. Quem ganha mais, quem faz mais. Nossa sociedade hoje está perdendo algumas referências, como o poder patriarcal. Um exemplo, já que a gente também está falando de tecnologia hoje no programa. Antigamente, a pessoa mais velha da casa era vista como sábia. Hoje, ela é vista como aquela que não sabe. A que não sabe mexer nos aplicativos, no celular, nos programas. Ou seja, o mais jovem da família passa a ter um saber maior que a figura paterna dentro de um determinado assunto esse que domina as relações, que é a tecnologia. E o que isso tem a ver com as relações amorosas? As referências. Né? Então, não é mais o modelo de família patriarcal que rege as relações. As relações contemporâneas são medidas pelo que eu ganho e o que eu perco de estar com determinada pessoa. É uma conta quase que mercadológica. Olha aí, em geral, são os homens ou as mulheres que dominam essa relação? Mas essa resposta
Você vai dar daqui a pouquinho, porque a gente vai para um recadinho e a gente já volta. Tá aí o recado então. Mas eu deixei no ar uma pergunta. Doutora Mônica, são os homens ou são as mulheres que dominam as relações? Uma pergunta interessante, porque eu acho que a gente está vivendo uma guerra, né? Onde os dois querem dominar, e acredito que os homens hoje estão com medo, eles estão mais receosos. Tem uma série muito interessante, que é o Macho Alfa, passa na Netflix, não sei se vocês já viram, que é uma desconstrução do masculino. Os homens estão com medo de se relacionar com as mulheres, estão com medo das novas formas de lidar com o politicamente correto, com o que pode, o que não pode. E acredito que estamos numa guerra que não é saudável, né? Que acho que nenhum dos dois tem que dominar ou ser dominado. A gente tem que ter uma relação de equiparidade. Pois é, a gente até falou das separações, mas a gente também vê muito casamento ainda, né? Então, eu acho que essa busca pelo amor romântico, ele ainda existe? Essa busca existe ainda? Sem dúvida, somos seres relacionais, a gente precisa do outro. É a partir desse olhar do outro que a gente se constitui como sujeito. Então, eu sou uma romântica, acredito no amor e acredito que, é claro que a gente faz escolhas, tem os ônus e bônus de estar com alguém sempre, mas acredito que vale a pena e sempre é positivo. E o poliamor é visto como algo saudável? Estou até com medo de ouvir que é patológico. O poliamor, as relações não monogâmicas, eu acho que são formas que a nossa sociedade está tentando lidar para não ter a castração, para não ter a falta, né? Mas não dá certo na maioria dos casos. Eu acho assim, o combinado não sai caro, né? Mas quanto que a gente sustenta isso? Quanto que a gente sustenta dividir o outro dentro de uma relação? Porque quando a gente vai falar de uma relação triangular, nada é mais triangular que uma relação vinda da nossa parentalidade, né? O filho, a mãe e o pai, já é uma relação triangular. Então, não vai gerar menos ciúmes e mais cumplicidade entre o casal, muitas vezes. Eu, particularmente, acho que ruim é a traição, ruim é a mentira. Né? Então, por exemplo, eu vou falar algo aqui, porque eu dei uma entrevista, sei lá, 1 ano atrás, não me lembro o tempo, e aí virou uma loucura, que virou capa de tudo que era site, home, Mariana me ligando, o que aconteceu? É daquelas entrevistas que a gente fala 1 hora sobre trabalho, sobre o que você acha da internet, sobre o que você acha, e aí pegam só aquele pedacinho que eu falei que eu frequentava o mundo liberal. É algo onde primeiro existe a verdade, né? Porque um casal que frequenta o mundo liberal, ele tem um acordo entre ele não fica na rua, ele não mente para sua esposa em casa, ele não mente para o seu marido em casa, ele não traz esse tipo de comportamento. Então, eu te pergunto, pessoas que frequentam o mundo liberal, pessoas que têm esse tipo de comportamento, são vistas pelo lado científico, pelo lado como alguém que está desvirtuando do que é correto, ou é tido realmente, verdadeiramente, como algo normal? Olha, para a psicanálise não tem o normal, ou certo, ou o errado. Tem o que dá certo, o que funciona para você e para o outro. Desde que vocês estejam numa relação em acordo, tá tudo bem. Né? Como você falou, porque muitos casais hoje, grande parte dos casais ditos monogâmicos, não são monogâmicos, de fato. Né? Ou sofrem por serem monogâmicos e ao descobrirem uma traição, acho que eles ficam com mais raiva de, puxa, mas eu segurei tanto para não fazer e você fez. Né? Para mim foi tão sofrido não fazê-lo. Né? Então, tudo é construído, é uma construção da sociedade. E o quanto você faz o furo nessa construção. Então, desde que você e sua parceira estejam isso bem acordados. Mas o que eu ressalto o que é difícil é fazer esse furo em conjunto. Porque eu fazer esse combinado, e se você se envolve emocionalmente com uma terceira pessoa, o quanto que a sua parceira vai conseguir lidar com isso? Porque às vezes a gente até acha que é fácil, né? Mas eu acho que não, enfim, não deve ser. Porque, por exemplo, a Bela Gil, ela sempre, né, assumiu que o casamento dela era aberto com o JP.
anos aí de casamento, mas eles se separaram agora, né? Quer dizer, também não é assim, não tem uma receita de bolo, olha, assim vai ser mais fácil. Não, mas não é ou porque vai. você vive um relacionamento aberto que ele tem que ser eterno, não é Sim, isso? Por sim. 1000 conjunturas, isso pode mudar ao longo do percurso. Exatamente. O que existe é um código entre o casal, um acordo entre o casal, né? E todos, né, passam pelas suas combinado. dificuldades e tal. Agora, por que a traição é sempre aquele, né, aquele ponto assim que a pessoa sofre, por que machuca tanto? É um furo no nosso narcisismo, né? A traição. Traição é muito pesada. Como você falou, eu fiz um pacto com você, eu fiz um acordo. E fala muito também de uma rejeição. Poxa, por que ele não me quis? Por que com a outra pessoa foi mais interessante? Porque a gente sempre tem essa tendência a achar que a falha está na gente. E, gente, do desejo do outro a gente não sabe nada. A gente mal sabe do nosso desejo. Não tem como controlar o desejo do outro. É complexo. É o sentimento do eu esperava que você fosse comigo como eu sou com você, né? E esse luto, né, da pessoa é necessário? Todo luto é necessário. Todo término de relação passa por um luto, e muitas vezes um luto muito profundo, que tem que ser respeitado. Não só o luto da morte, mas o luto... viver, você passa por lutos. Luto de si mesmo. Você passa pelo luto de deixar de ser um adolescente, ser um adulto. O luto do envelhecimento. Né? Então, quando a perda de uma relação, a pior coisa que você pode dizer para um amigo é: não fica assim, não. Não, fique assim. Viva seu luto. Sinta essa dor, né? E não vá trazer esse monte de coisas para outra relação. Né? Esse monte de sentimentos, de frustrações. É importante a gente vivenciar cada etapa, seja boa ou ruim, porque nós vivemos numa sociedade da positividade tóxica. Você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que estar bem, produzindo. Gente, não é assim, nós somos humanos. Tem que viver uma Os lutos são mentira, né? necessários. Na verdade, você tem que viver uma mentira, que é o mundo cor-de-rosa da rede social, onde todo mundo é feliz, muito embora eu ache também, quando as pessoas dizem isso, mas ninguém posta. Você não tem que também colocar as suas mazelas na rede social também, porque ninguém está interessado. Eu, aliás, não quero seguir o que é feio, eu quero seguir o que é belo, o que me inspire, o que me traga boas imagens, né? Quando uma pessoa que viaja muito, posta lindas fotos, é isso que a gente quer ver. Mas aquilo gera nas pessoas que a vida do outro é sempre melhor do que a minha, porque parece que a pessoa só vive aquilo que ela mostra, e não é assim. A gente sabe que em cada lugar a gente tem um comportamento diferente, né? Isso não quer dizer que eu tenho desvio de personalidade, não. Existem pessoas que eu escolho para dividir algo da minha vida. E tem lugares e situações onde eu estou inserido que eu não quero dividir tudo da minha vida. Mas as pessoas estão se comparando mais, você acha? Sim, acho que as redes sociais ativam muito esse tipo de comparação. Tem muita gente deprimida, muita gente angustiada pelas comparações das redes sociais. Então, tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Né? A tecnologia, a comunicação, tem coisas maravilhosas. Eu estou aqui de São Paulo conversando com vocês do Rio de Janeiro, então olha como a tecnologia nos enriquece, né? É verdade. Doutora Mônica, quer deixar um recado para todo mundo que está assistindo a gente no Brasil inteiro? Deixar uma dica, deixar uma palavra para as pessoas que estão sofrendo, às vezes, com relacionamentos ou que não estão sabendo lidar com relacionamento? Olha, a dica que eu sempre dou é: procurem passar por um processo de análise para vocês se conhecerem, porque antes de entrar numa relação, é importante que a gente se conheça. Né? Antes da gente querer conhecer o outro, mudar o outro, a gente saber de si, né? Para que a gente não ache que o outro vai saber mais de mim do que eu mesma. Então, o processo de análise é sempre muito positivo, seja na psicoterapia psicanalítica, seja em outros tipos de terapia, mas é sempre muito positivo que a gente possa se permitir passar por um processo de análise. Doutora Mônica, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Adoramos, né? Muito. Volte mais vezes, porque tenho muito a te perguntar. Aliás, preciso te chamar no WhatsApp, vou pegar daqui a pouco a produção, porque eu tenho 2 perguntas para fazer que eu não pude fazer aqui no ar, porque não cabe, sabe? Obrigado pela participação. Fico à disposição. E posso deixar aqui a minha página no Instagram, quem quiser, tiver mais interesse sobre psicanálise, eu falo bastante sobre relações amorosas, sobre Freud, que é @epodfreud. Gostei do nome. Repete, por favor. epodfreud.
Maravilha. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Recadinho rapidinho e a gente já volta.